O cara que diz isso é um idiota. Desculpe se tiver algum por aí, mas eu me orgulho de tirar 2 meses de férias por ano, e não tiro mais porque não deixam, porque eu acho que o ideal mesmo seria 6 meses de trabalho, 6 meses de férias. Porque eu me torno muito mais criativo na medida em que eu me torno mais vagabundo. É incrível como as minhas ideias fluem melhor quando eu trabalho menos. Porque há um vagabundear da imaginação. A imaginação é preguiçosa. A imaginação quer rede. A imaginação quer cafuné. A imaginação quer sentar embaixo das árvores. Ela não vem quando a gente manda. De repente, ela vem. E a gente precisa dar tempo à imaginação. Mas toda a nossa estrutura social é produtivista. O aluno tem que andar no chicote. Deveres e deveres. É a expressão mais terrível que eu já vi, que eu guardo da infância, é essa. Vai fazer os deveres, guri. E tudo que eu queria era não ter dever nenhum. Absolutamente nenhum. E olha que mudou, já aconteceram revoluções, porque na época em que eu era aluno do ensino fundamental, do primário, como se dizia na época, a gente ganhava nota em educação artística, tinha que desenhar bem e ganhava nota. Eu era péssimo, só tirava zero naqueles desenhos que eu tinha que fazer. Eu não conseguia desenhar absolutamente nada. E eu ficava me perguntando, no meu espírito revolucionário, por que me obrigam a desenhar? Só depois é que eu fui descobrir essa palavra bullying. Aquilo era bullying de professor contra aluno, porque comparava com o meu colega que era quase um Van Gogh. Eu tinha um Van Gogh ao meu lado, que tirava 10 em tudo, em todos os desenhos. Felizmente eu tinha as minhas defesas. Na hora de escrever, eu levava vantagem. Mas também não achava que fosse justo, porque afinal de contas ele também não queria ser escritor. Então, por que vivemos classificando? O nosso sistema, durante muito tempo, foi um sistema de classificação. E eu encaminho para o final dizendo o seguinte: eu tenho um amigo que joga futebol comigo, tem um apelido muito interessante, o Já Morreu. E o Já Morreu fez um concurso para um tribunal desses aí, e conheceu lá um outro que estava fazendo o concurso, que era um sujeito muito inteligente, e caiu a seguinte questão na prova. Tribunal, você sabe, um concurso para tribunal paga muito bem, tem 30 mil candidatos e tal. O concurso era para servir cafezinho. E uma das perguntas era: qual destas palavras é monossílabo? Aí eu tinha lá uma, Deus e outras. Ele marcou Deus. E aí perguntaram: mas por que tu marcou Deus? Ele disse: porque Deus é indivisível. O que é muito inteligente, uno e indivisível. E olhem só, além disso, a explicação que ele deu quando perguntaram para ele: mas afinal de contas, o que tem que ver servir cafezinho com monossílabo? E ele disse assim: não, tem sim. Eles fizeram essa questão por uma única razão. É uma questão que é boa para eliminar candidatos. Ele percebeu que as questões de um concurso só têm uma utilidade: elas servem para classificar e desclassificar. Ele entendeu a lógica da situação, sujeito inteligente. Então, o que nós vamos produzir? Classificações? Sistemas de hierarquia? Ou vamos tentar produzir situações em que as pessoas possam se sentir criativas, livres, criadoras e possam dar asas à sua imaginação? Tudo isso que eu disse aqui, esse monte de despropósitos, de despautérios, eu aprendi lendo a obra do Michel Maffesoli. Claro que...
Ele não falou nada disso, mas foi como eu interpretei. Muito obrigado. Muito obrigada, Juremir. Eu quero aqui declarar e pedir desculpa pela minha ignorância em relação à própria relação de vocês dois, a importância do professor na tua vida e a tua importância na vida dele, porque ele está se deliciando aqui com a tua fala, né? E poder destacar assim que hoje aconteceu o encontro da Eneida com o professor Fischer, seu orientador, e vocês dois aqui, é uma alegria que esse seminário proporciona. Isso que eu só sei desses dois encontros, né? Que dirá mais. Eu fico com medo de que aconteça algumas coisas, né? Mas é que eu queria dar mais asa à minha imaginação, então eu vou ceder à pressão da Simone e do Juremir e perguntar se há algumas duas pessoas que queiram, mais do que perguntar, fazer uma manifestação, expressar livremente seu pensamento diante dessas fantásticas falas da abertura do nosso seminário. Eu sei, né? Depois do que a gente ouve, é bravo, né? É, eu sei, eu me sinto. Vocês imaginem eu aqui, como é que eu estou nessa cadeira. É. Mas então, se houver, está aberto, mas eu gostaria, se me permitissem, professores, no arremate dessa nossa noite, a partir da minha interpretação, porque agora, se o professor Michel já apontava para a liberdade, agora com a fala do Juremir, eu estou completamente à vontade, né? Mas eu gostaria de destacar, para nessa racionalidade que a gente tem, ainda não consegue, não é fácil achar que não é mais assim, né? Poder fazer um vínculo, sob o meu ponto de vista, de todo esse processo que a gente está vivendo aqui, que está sendo desafiado pelas falas que a professora Maria Beatriz Lúcia colocou, que todos a conhecemos, sabemos da seriedade desse pessoal e do trabalho que se dispõe a fazer, no sentido de destacar que essa época, esse parêntese de mutação, de uma forma muito inferior, mas as diretrizes do ensino médio elas já apontam, quando falam nas juventudes, e naquela parte que ela fala sobre as juventudes, ela destaca essa coisa de que, nesse racionalismo, eu que estou fazendo esses vínculos, trabalhar, enxergar os jovens, é enxergar isso que o professor falou, do vir a ser, a lógica do dever ser, e sem valorizarmos aquilo que pelo racionalismo ficou secundário, é que, na verdade, os jovens já são. Por isso que é difícil para nós, muitas vezes, quando a gente se dá conta de algum conteúdo que nem a gente sabe o que está ensinando, e que alguém nos pergunta, mas para que serve isso, professora? Ah, um dia tu vai precisar. Nós, eu e o Juremir, acreditávamos e ficávamos confiantes que esse dia chegasse. Mas hoje eles não têm mais essa mesma forma de reagir dentro dessa questão. Então, esta fala do professor Michel, de que o prognóstico que ele faz é de que essas mudanças, elas têm uma ênfase no que a razão deixou na trajetória, no retorno da rebelião do imaginário, que ele caracteriza nos seus livros como uma força social, uma construção mental, e que o Juremir aqui falou no gol, de uma forma tão fácil da gente entender que esse imaginário é que estabelece esse vínculo, que faz esse cimento social, nas palavras do professor Michel, onde o mais importante são as relações,
e segundo ele também, quando ele fala na espiral, e se eu estiver errada, o Senhor me puxa as orelhas, do retorno àquilo que é o fundamento, e que hoje se expressa, a gente sente, mas talvez não saiba ainda se movimentar dentro disso, que é na vida cotidiana. De tudo isso que o Juremir falou, eu escuto e fiquei feliz e vi a reação de vocês, porque todos os exemplos que ele deu são da nossa vida cotidiana. Desta coisa que a gente vive, que a gente conversa com os amigos, mas que não pode ser muito dito numa mesa de seminário, porque tem que ter mais modos e palavras mais adequadas, mas entre nós e com os nossos convidados, nós podemos caminhar juntos para essa libertação, que é reconquistar o valor do imaginário, do subjetivo, daquilo que se percebe, mas que não se pode medir. E trazer isso, se é que é possível, para o nosso trabalho. E aí, professor, eu quero me dar a liberdade de lhe dizer que tanto o senhor como o Jurandir, eu acho que nos ajudam. Juremir, né? Eu estou pensando no que falar bonito, vocês veem como atrapalha, né? Tanto o senhor como o Juremir. Eu tenho um amigo, Jurandir, que é muito querido, viu? Não foi um ato falho. Vários, mas um, o Jurandir Zambelana de Cruz Alta. Bom, o fato, as falas de vocês, para mim, e eu espero que para nós, nesse nosso debate, possa recolocar a questão da mudança. Porque nós, professores da rede estadual, que estamos mais velhos, embora não pareça, nós, entra governo e sai governo, todo mundo fala em mudança. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E nós já vivemos um período em que as mudanças se expressavam por um conjunto de livros, terminava o governo, os livrinhos para a biblioteca, nunca mais a gente olhava aqueles livrinhos. E às vezes a gente se diz, já vem de novo, tomara que mude, não, eu espero que não, mas tomara, né, no sentido de que tem que acabar essa mudança. E vocês nos ajudam a colocar o porquê que nós temos que discutir entre nós a questão da mudança. Não é porque é um governo que diz, é porque no mundo que nós vivemos, a nossa vida cotidiana, as sabedorias da vida cotidiana, elas, na sua pluralidade, se expressam nas nossas salas de aula, se expressam nas nossas escolas. E como os professores disseram, só na verticalidade, só na racionalidade, nós não conseguimos mais resolver. E não teremos saída solitariamente, porque este imaginário, esta subjetividade que nos foi apresentada aqui, nas palavras do professor, ela é essencialmente coletiva. E essa construção desse imaginário, desse novo imaginário, apropriação, esta liberdade de poder trabalhar com essa pluralidade, que somente a liberdade nos permite, porque a prisão não permite pluralidade, né? Esta é uma capacidade que, se nós não temos, nós poderemos construir no trabalho coletivo da rede pública, das escolas da rede pública, seja ela estadual ou municipal, ou municipais, mas em especial no coletivo das escolas da rede pública estadual, que são, como a própria palavra diz, uma rede, portanto, interligadas, interdependentes e não autônomas no sentido de que eu sou a minha própria lei, mas interdependentes a partir desta nossa, roubando as palavras do Juremir, desta nossa singularidade na luta para romper com uma uniformidade que durante muitos anos tentaram e ainda tentam fazer das nossas escolas uma mesma coisa, desmerecendo muitas vezes o trabalho que nós fazemos ao passar uma ideia para a sociedade de que a rede pública, que nós, professores da rede pública, somos um bando de coitados que só fazemos mal. Então, quero dizer que esta fala de vocês, no meu ponto de vista, pode nos ajudar nesse seminário,
a recolocar a questão da mudança. Não por causa de um governo, por causa de um secretário, por mais mimoso que seja, ou de uma secretária. Não, mas porque nós juntos temos que encontrar saídas para melhor viver o tempo que nós vivemos com os nossos alunos a partir dessa pluralidade. Eu quero... Se eu falei tudo errado, vocês me perdoem, mas eu estou entusiasmada com essa questão. Então, a Simone está fazendo sinal que tem alguma questão. Então, a pessoa que quer falar, por favor, se dirija ao microfone. Eu não sei já onde estamos está. com os 2 microfones na plateia, o pessoal da organização. Então, rapidamente, pelo tempo, né, que temos... Professor Mafezoli, queria fazer uma pergunta. Que o indivíduo, sendo indivisível, dotado de identidade, subjetividade e cada vez mais imerso em um coletivo, ao mesmo tempo plural e heterogêneo, e se apropriando desse coletivo, se torna também um universo plural, uma vez que se apropria do outro, do mesmo, do igual, do diferente, e de que forma pode utilizar esses vários mundos, sendo o indivíduo um universo, se apropriando do coletivo, de que forma pode usar para uma construção do ser e da sociedade. E o seu nome, só? Juliano Dornelles. Professor? Mestrando da PUC Comunicação. Outra pergunta? Aqui. Boa noite. Eu sou Larissa, professora da rede estadual. Eu queria, na realidade, compartilhar mais uma coisa que me incomoda muito, que o professor falou de que a imaginação vem com o tempo, que ela é preguiçosa, que ela não acontece de uma hora para outra. E, enquanto nós tivermos a estrutura escolar baseada como se fôssemos uma fábrica de produção de seres pensantes, que é basicamente isso que a gente consegue fazer de 50 a 50 minutos entre e sai professor, vai ser difícil a gente conseguir trabalhar a questão da imaginação entre os nossos alunos se nós temos um sistema fabril, que nós produzimos alunos e não construímos pessoas que pensem. Obrigada. Muito bem. Eu vou abrir uma exceção aqui para a nossa professora Carmen Craidi, que é conselheira do Conselho Estadual de Educação aqui da Faculdade de Educação, nossa professora. Está chegando o microfone. Eu quero inicialmente agradecer essa belíssima aula, que a gente sai daqui de coração renovado. Mas eu queria só fazer uma pequena pergunta. Eu sempre me lembro do Bourdieu, quando ele diz que a leitura e a vida intelectual precisam do ócio, né? E acho uma maravilha isso tudo que vocês disseram. E fico com vontade de ficar me dedicando ao imaginário e à poesia o dia inteiro. Só queria saber quem vai pagar minhas contas. Então, enfim, eu estou fazendo uma piada para entrar no jogo de vocês, mas a minha questão é a seguinte: qual é o lugar do econômico nesta reflexão? Considerando que tem muita gente que não tem, e entre nós mesmo, aqui no cotidiano a gente vê pessoas que não têm a condição mínima de sobrevivência. Quer dizer, isso não quer dizer que não sejam capazes de poesia e de imaginação, não é isso, não. Mas são levadas, quer dizer, nós somos, digamos assim, tomados no cotidiano por questões de uma urgência tal que, às vezes, nos sobrecarregam. Então, eu queria só colocar qual é o lugar do econômico nessa belíssima reflexão. Então, palavras finais do professor Mafezoli e palavras finais depois, pode ser, ou ao contrário, primeiro Jeremias. Je réponds à quoi? Eu respondo o quê?
São 3 perguntas? Rapidement, hein, parce que Rapidamente, maintenant il est tard, porque já está muito tarde, né? il faudrait refaire une autre conférence. É en preciso particulier fazer sur outra la conferência, dernière. particularmente sobre a última pergunta. Rapidement, sur Rapidamente, sobre... peut-être ce que je n'ai pas. Talvez ce sur quoi je aquilo n'ai pas que eu assez não insisté, insisti o suficiente c'est qu'il y a un vrai é que changement existe dans uma dans mudança l'esprit du temps. real no espírito do tempo. C'est un problème presque climatique. Isso é um problema quase climático. Tem uma mudança climática, também tem uma mudança no clima espiritual. E isso a gente tem dificuldade para entender, porque a instituição continua sobre aquilo que já está ultrapassado. A gente continua a funcionar com ideias que não são mais verdadeiramente agregantes. Eu estou falando das gerações jovens, os jovens, a juventude. Tem um desacordo entre a juventude. Eu não vou falar do Brasil, mas no que diz respeito à Europa, tem um problema verdadeiro entre as diversas instituições e a juventude. Vocês têm que fazer atenção que quando existe um espírito do tempo que muda, é uma ideia do Hegel, é o espírito do tempo. Tem toda uma série de consequências. No primeiro ponto, eu não sei quem é que fez a pergunta, mas o que é uma realidade intangível é aquilo que podemos chamar a individualidade. A individualidade é uma realidade físico-química. Eu sou eu. Vocês são vocês e assim por diante. É aquilo que se chama individualidade. Seguindo o espírito do tempo, essa individualidade como realidade físico-química toma a forma do indivíduo indivisível, que é é isso que quer dizer o indivíduo. Em outros momentos, essa individualidade ela toma a forma da pessoa, que é plural. Pessoa quer dizer a persona, a máscara. Não, no primeiro caso é a modernidade, que é um indivíduo que tem uma identidade, que exerce uma função e que vai caracterizar todas as estruturas modernas, e a educação tinha a tarefa de fazer indivíduos que tinham sexo, homem ou mulher, que eram uma coisa ou outra, era uma identidade. E quando a gente tinha uma identidade, a gente exercia uma função. Para mim, o que está acontecendo, eu não sei porquê, em função desse ar do tempo, essa individualidade tomou a forma da pessoa. A identidade, não sei qual foi o livro que eu escrevi, mas as identificações múltiplas. Por exemplo, eu posso ter uma realidade físico-química masculina e quantidades ou fantasmas femininos. Mas eu tenho identificações seguinte, segundo momento é você homem ou mulher. 70% de pseudo feministas na internet são homens, são fantasmas que se fingem de mulheres. Esse imaginário se torna real. O que eu quero dizer por isso é que nós vivemos num momento onde não estamos ou uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, do indivíduo à pessoa. E essa pessoa não encontra mais uma expressão no contrato social, mas o mundo foi empregado. Eu vi o secretário de Estado falou impacto. É diferente. Contrato, semanticamente, é racional, é longa duração. O pacto é aquilo que é emocional e é de curto prazo. Aí existe uma dissonância que o indivíduo estava sobre a longa duração, tinha uma identidade, a pessoa tem máscaras, eu tenho o papel
dessa forma. Essa noite eu vou lá nas boates mal afamadas com Juremir, então a gente pode ter papéis distintos de acordo dos locais onde estamos, identificações. E é isso que me parece em perigo, esse mundo. No fundo da questão, eu pensava, vendo o título desse seminário, a palavra conhecimento, conhecer. No latim, conhecer quer dizer nascer com. Nascer com. Isso quer dizer que o verdadeiro conhecimento de si, ela existe a partir do outro. Não existe conhecimento no sentido epistemológico, porque justamente estamos entrando, é o que o Juremir falava, eu acho que é o sistema capitalista e o sistema socialista também, que são modernos e que não estão mais de acordo com o espírito do tempo. E a gente... É um sociólogo alemão que se chama Max Scheler, botava o acento no sentimento, fez um texto muito bonito que me serviu no meu livro Homo Eróticos. Ele falava uma ordem do amor. Se eu pudesse caracterizar com um termo a pós-modernidade, seria a ordem do amor, que vai se desenvolver. E a ordem do amor quer dizer que eu sou sempre dependente do outro. O ato do amor, por excelência, é uma dependência em relação à pessoa amada. É isso que temos que pensar, não é fácil, porque, na verdade, a gente tem tendência a pensar em termos de liberdade, mas eu não acho que a liberdade esteja na ordem do dia hoje, e que vai ter cada vez mais liberdade. É uma coisa que não está na ordem da autonomia, mas na ordem da heteronomia. A lei é o outro que me dá, é isso a tribo. Então, eu acho que eu não estou dando uma solução. Eu dava elementos para reflexão. Eu não dou soluções, mas não é o indivíduo, é a pessoa. Não é mais a identidade, são as identificações. Não é mais o contrato, mas é o pacto. Essa ordem do amor que parece estar em gestação. A ideia de conhecer junto. O que eu entendia do Juremir, que me convém com o que ou combina com o que eu falo, as nossas universidades não têm mais, não podem mais ser escolas simplesmente profissionais. O que era no início própria cultura, o ensino, era libido sciandi, o desejo de conhecimento. E nós perdemos essa ideia do desejo de conhecimento para se tornar uma escola profissional. E além da escola profissional, existe uma dimensão muito mais larga e rica, que é o preço das coisas sem preço, o que, no fundo, não é simplesmente monetário, mas é o objetivo do nosso desenvolvimento. O que eu posso fazer, minha senhora? Eu não tenho certeza que a economia seja ainda importante. É um pouco paradoxal, porque eu sei que ela é importante de alguma forma, mas eu acho que essas novas gerações, a partir do que eu conheço na França, elas não consideram mais que eles não vão perder a vida ganhando a vida. Tem outras dimensões, novas formas de generosidade, de solidariedade. E isso, a internet está também. Eu dou um exemplo, justamente. No meu centro, terminamos um estado que se chama o Couchsurfing, graças à internet, no fato que que podemos encontrar uma cama em qualquer lugar
Barcelona, Paris, etc. Ou seja, parece a velha hospitalidade da internet. Isso coloca problema para os hoteleiros, porque isso dá uma enorme concorrência. Mas existem muitos exemplos que mostram que não é mais a economia que vai prevalecer, e no que diz respeito às jovens gerações, tem uma concepção muito mais luxuosa da existência. Não é apenas funcional. Então, é preciso que o conhecimento chegue a estar de acordo com o que está no coração. O meu antropos está lá, qualquer coisa de vivido. Como se pensa isso? Nós não podemos continuar a pensá-lo como um esquema interpretativo que seja marxista, ou positivista, ou funcionalista. Esses esquemas estão ultrapassados. Convém elaborar outras maneiras de pensamento, aquilo que foi vivido. Um grande pensador marxista que eu gosto muito, que é o Gramsci, ele falava do intelectual orgânico, mas o intelectual orgânico ele estava ligado a uma cultura particular e que ele sabia dizer o que era essa cultura. Ele falava da sua cristalização. O último ponto. Em todas essas coisas que eu acabei de dizer e que eu estou estudando há muito tempo, a relação com a natureza universal, não podemos mais pensar o universal como sendo simplesmente algo que é único. Tem uma outra relação com a natureza. É o Edgar Morin que diz que universal quer falar